Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, não perca nenhum de nossos vídeos aí. E a gente vai continuar com a série de Romanos. Hoje vamos para Romanos 4, que fala sobre uma justiça que vem pela fé. E aqui ele vai falar de Abraão e como Abraão foi justificado pela fé e Abraão sendo o modelo de fé de Deus para a nossa vida. Então, sem demora, vamos ler, na verdade, demorando um pouquinho, porque eu tinha falado lá que ninguém é justo no Romanos capítulo 3. E a gente viu que ninguém pode ser considerado justo diante de Deus, principalmente pelas suas obras, as coisas que faz, ou até mesmo as coisas que deixa de fazer. Mas nós vamos ver aqui uma justiça que vem pela fé e como se dá essa justiça e o exemplo, o exemplo de Deus para nós sendo o nosso pai aí, Abraão. Romanos 4, versículo 1 em diante. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E essa referência está lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, se uma pessoa trabalha, ela vai receber ali, não por favor, mas porque existe uma dívida relacionada com aquela pessoa. E que tipo de dívida é esse? É a dívida daquilo que foi combinado com ela. Ou seja, se eu trabalho por algo, por um salário, por qualquer tipo de coisa, eu vou receber aquele valor que foi combinado. Abraão combinou algo com Deus? A gente vai ver. Mas eu já digo que não. Então aqui diz aqui, ó. Davi diz a mesma coisa quando fala. Opa, pulei o versículo 5. Ó, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, algo que é acreditado a ele e não tem a ver com o seu trabalho, mas uma coisa que ele tem e que automaticamente lhe acredita algum tipo de salário. Então, a fé, no sentido das pessoas que fazem as coisas pela fé, ela gera automaticamente um salário na conta dessa pessoa, que seria a justificação ou a justiça de Deus perante aquela pessoa. E Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a que Deus acredita justiça independente das obras. E essa referência está lá no Salmo 32, verso 1 e 2. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Ou seja, aqui ele está falando de uma ação de Deus perante as pessoas que não tem a ver com a obra que elas fazem ou com algum tipo de trabalho ou coisas parecidas, mas que tem a ver com a ação do Senhor em perdoar esses pecados e essas transgressões serem apagadas na mente de Deus. Não apagadas da mente no sentido dele esquecer, mas de não serem levados em conta. Bom, 9. Destina-se esta felicidade apenas para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé foi-lhe creditada como justiça. E sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidados? Não foi depois, mas antes. Então aqui, justamente essa referência que Deus, ele falou que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado como justiça, tá lá no capítulo 15 de Gênesis, e ele vai falar nesse capítulo sobre isso. E Abraão é circuncidado, ou seja, recebe a marca ali da promessa e da aliança de Deus somente no capítulo 17. Ou seja, primeiro veio a fé de Abraão e depois, logo depois, veio o que? Veio vamos colocar assim, a aliança, aquilo que testifica a aliança que Deus fez com Abraão, que foi a circuncisão. E ele vai falar disso aqui logo depois, ó. 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé,
quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada a ele também. Ou seja, a justiça que vem justamente pela fé e não pela circuncisão. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também que andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja, Deus é Deus dos incircuncisos e Abraão é pai deles nesse sentido, porque Abraão teve fé antes de ser circuncidado por Deus. E depois de ser circuncidado por Deus, ele tinha uma caminhada, um histórico com Deus. Portanto, aquelas pessoas que são circuncidadas, elas são consideradas pessoas tendo aliança com Deus, na verdade, porque essa aliança é fruto de um andar com Deus em fé. Ou seja, essas pessoas têm fé em Deus e por isso são circuncidadas. Ou seja, não adianta nada, poderia até existir algum ateu, tá, que não, ele é circuncidado por conta da sua nascença, nasceu de uma descendência judaica, e ali foi circuncidado, e essa pessoa não crê em Deus. Essa pessoa será justificada por Deus porque justamente ela está circuncidada? Não, mas ela será justificada se ela tiver fé, e a circuncisão, nesse caso, seria a marca daquele que tem aliança com Deus. E muito bem, a aliança nesse sentido da circuncisão depois de Cristo, ela veio como sendo o batismo, como sendo o símbolo da aliança. Você não se batiza para ter fé, mas você tem fé e depois se batiza. E depois do batismo, tem a caminhada com Deus, é a caminhada pela fé que vai fazer você ter e ver as obras que Deus faz na sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Portanto, a circuncisão e o batismo, elas têm o mesmo peso de aliança espiritual com Deus, que elas clamam e pedem por uma fé anterior para serem validadas. Portanto, tanto a circuncisão como o batismo, elas só são validadas se existir uma fé anterior que valide elas e que faça com que essa aliança ela seja válida. Bom, o 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Ou seja, as pessoas, elas não podem somente viver pela lei e não são pela lei que elas são herdeiras. Porque a circuncisão, também a aliança, ela estabelece a parte da lei. Então essas pessoas, na verdade, elas, se não tivessem a fé, a lei para elas, na verdade, se elas não tivessem a lei, ou no caso, se elas têm a lei sem ter a fé na verdade seria inútil, porque o que prevaleceria sobre a fé seria a lei. Mas a gente entende que é o contrário. Ó, porque, versículo 15, a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, a lei, ela no sentido, ela determina e nos faz mais ainda pecadores, plenamente conscientes, na verdade, como a gente já leu no capítulo anterior. Porém, a fé, ela vem e traz o quê? Uma promessa sobre a nossa vida e ela valida qualquer andamento e comportamento pela lei. Portanto, ter uma vida baseada na lei sem ter uma vida baseada na fé é um completo absurdo. Não pode existir uma vida baseada na lei sem antes existir uma vida baseada na fé. Por isso que não podemos ser mais ter uma legalidade, ser mais presos à lei do que a fé. A fé, obviamente, vai produzir uma conduta ética, uma lei para si, só que ela não é apenas a lei. A lei, no sentido, ela pesa, ela traz uma responsabilidade, mas a fé, ela valida as ações dessa responsabilidade e por meio das quais acontece e o modo também como as pessoas andam, andando pela fé e não pela lei. Automaticamente, se você andar pela fé, a lei deverá ser cumprida, porque a lei é consequência e resultado direto de uma vida pela fé.
16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja dada de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituo pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ou seja, Deus ele traz à existência, ele chama à existência coisas que não existem como se existissem. É a mesma coisa de Deus tratar como existente algo que na verdade ainda não existe. Então Deus ele cria coisas e dá valor e molda coisas a partir do nada e já trata ela como se ela existisse. Uma vez que Deus faz isso, ela automaticamente traz a existência, realmente é algo palpável e algo palpável não digo nem no sentido material, mas é algo que pode ser vislumbrado até mesmo espiritualmente. Materialmente também, claro, óbvio, mas a gente está falando aqui principalmente de coisas que estão relacionadas ao espírito. Bom, muito bem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ou seja, mesmo ele sabendo que estava sem vigor e que sua esposa também estava sem vigor, ele foi fortalecido e ele creu naquilo que Deus falou, e aquilo que Deus falou realmente aconteceu, e a gente sabe que aquilo que Deus falou foi o quê? Ele gerar um filho mesmo sendo velho. Bom, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isto foi-lhe creditado como justiça. As palavras lhe foi creditaram não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E aqui ele fala basicamente sobre como se dá a validade da nossa fé, que Abraão ele creu na promessa e isso foi lhe imputado como justiça. Na verdade, ele creu em Deus e Deus lhe deu uma promessa. E quando a gente crê também que Jesus ele foi entregue aos mortos e ele pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou, nós obtemos e temos para nós a justificação. E aqui meio que a gente pode entender pelo versículo, aí o capítulo 3 versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus mesmo falou, quem cresce nele teria a vida eterna, e quem não cresce já estaria condenado. Portanto, hoje a nossa fé ela é validada por a fé da obra que Deus fez em Jesus Cristo, fazendo com que ele pagasse pelos nossos pecados e que ele ressuscitasse dos mortos. Inclusive, Jesus testifica a respeito de Abraão, dizendo que Abraão viu o dia dele, mesmo antigamente. Então, ali houve uma profecia, vou dizer uma premonição, mas uma profecia que falava a respeito de uma coisa futura que aconteceria ali naquele momento. E eu tenho até um vídeo para falar de profecia e como eu entendo as profecias e primeiro num sentido espiritual, sim, mas também num sentido humano e físico, tá? Eu sou meio brisado e para mim a profecia é uma viagem ao futuro e eu poderia falar disso aí, mas não vou falar disso. Bom, então a nossa fé ela está em Jesus, que foi o quê? Foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Portanto, aquele que crê que Jesus ele pagou o preço e morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, esse também é aquele que é justificado por Deus. Muito bem,
Não perca aí o capítulo 5 que vai ser bem legal. Principalmente o desenrolar do capítulo 5, capítulo 6. O capítulo 4 é um capítulo de introdução a essa questão da justiça pela fé, trazendo como modelo Abraão, que foi o pai da fé. E aí a gente pode até ver porque ele foi modelo. Uma coisa muito bacana de entender a perspectiva da fé que Abraão teve a partir do Novo Testamento, né? A partir da revelação de Jesus Cristo. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, receba todas as nossas notificações. Veja o nosso canal e nos ajude aí a crescer cada dia mais e mais e mais e mais. Obrigado, tenha um bom dia, boa tarde.